Fala guys, Zezebeg aqui. Hoje a gente vai falar do evento de xadrez, né, que é um dos chefes de Karazhan. E esse sim, eu acho que é o chefe assim, mais diferente de tudo que você já viu hoje, certo? Do Classic, né, agora vindo pro Burning Crusade. E é um chefe bem divertido, ele não é tão difícil, né? A gente vai mostrar aqui. Vocês só precisam saber o que cada peça faz, né, e tal. Eu vou falar tudo aqui. E qual o objetivo, né? Que é o mesmo objetivo do xadrez, né? Derrotar o rei, dar o checkmate, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter, cada peça vai ter habilidade de movimento, certo? Você vai usar, ele vai se movimentar um quadrado para frente. E se você passar o mouse ali em cima desse movimento, ele diz, né, como ele se movimenta, certo? Então os peões se movimentam para frente, né, e tal. Então é bem tranquilo, né, nesse sentido. Você passa o mouse ali, ele vai te dizer como é que é a movimentação, certo? E além disso, vai ter também a habilidade de mudar a sua direção, certo? Para onde você está olhando. Então você vai mudar a direção e aí se movimenta, certo? Muda a direção, se movimenta. E é assim que você vai se movimentar por todo esse tabuleiro. É claro que você não consegue, né, fisicamente aqui no jogo, né, você não consegue ultrapassar uma outra peça. Então, se tiver uma peça na sua frente, você não consegue, né, ultrapassar. Como no xadrez, né, você consegue ali, pular os peões e tal, né? Aqui não vai poder. E aí a gente vai ter, né, as peças e o que cada uma faz. Vamos começar falando dos peões, né? Os peões da aliança são esses aqui. E eles têm a habilidade de Shield Block, que vai absorver 500 de dano físico por 5 segundos e tem 5 segundos de cooldown. Então ele vai estar usando ali sempre, né, no cooldown, toda hora, então ele vai ter 500 a menos de dano físico que ele vai receber. E vai ter também Heroic Blow, que vai causar 1000 de dano físico, né, numa peça ali na frente dele. Então vai ser só uma habilidade normal, né, de dano. E você atacando outro peão que ele tem, né, o Shield Block, vão ser os peões da Horda, né. Eles também vão ter as duas habilidades, a mesma habilidade, certo? Só que com nomes diferentes. Então ele vai sofrer 500 de dano físico a menos, né, vai receber 500 de dano só. E aí a gente tem agora as torres, né, que vão ser na aliança, vão ser esses elementais de água ali. Ele tem a habilidade de diminuir 50% do dano que ele sofre, né, por 5 segundos e tem 5 segundos de cooldown, então ele vai estar o tempo inteiro recebendo menos dano. Então essa peça, a torre, né, vai ser a peça que você menos quer lidar, certo? Essa é a peça que você não precisa se preocupar nessa luta, até porque a habilidade dele, a outra, né, vai causar 3000 de dano em todas as peças próximas. Então basta você se afastar dessas torres, certo? Todo mundo que estiver ali próximo vai sofrer 3000 de dano de gelo. E para a horda vai ser esses demônios ali, né, que é a mesma coisa, ele sofre 50% a menos de dano. E ele causa 3000 de dano, só que ao invés de gelo é de fogo, né? Então essas peças, as torres, são as peças que você quer fugir dela e que você não quer causar nada de dano, né? Porque elas não sofrem dano, demora muito para matar, então não vale a pena. Depois a gente tem os cavaleiros, né? Que são esses cavalos ali para a aliança, né? Ele tem Stomp, que ele vai diminuir o dano físico causado por 3 orcs ali, né? 3 peças da horda no caso, né? Que tiver em frente, né? 3 adjacentes na frente, né? Então, ou seja, os 3 quadrados na frente desses cavaleiros vai causar 50% a menos de dano por 20 segundos, dano físico, né? Por 20 segundos. E Smash vai ser uma habilidade que vai causar 3000 de dano físico, certo? No alvo na frente dele. Então, também vai ser uma habilidade que não é tanto dano assim, né? Quando você for ver a vida, né? A vida é bem alta dessas peças, então não é tanto dano assim. Mas essa é uma peça que você consegue matar ela fácil, né? É claro que a gente vai ver que o foco não vai ser ela, mas se você tiver ali, né, puder derrotar ela sem perder muito tempo, né, sem deixar de causar dano nas peças principais, você pode finalizar elas, que elas vão ser meio chatinhas ali durante a luta, por conta desse stomp, né? E novamente para a horda, né, eles vão ser a mesma peça, só que com nomes diferentes das habilidades, né? As habilidades são a mesma, só que elas funcionam agora em humanos, né, peças de humanos, ou seja, da aliança. Depois, agora sim, a gente tem o Bispo. O Bispo da Aliança, ele vai ter Healing. Ele vai curar 12.000 de vida, certo? De um alvo. Então é muito chato isso, né? Só que tem 20 segundos de tempo de cooldown. Então, assim, não é toda hora que ele vai estar curando, né? Então você vai ter um bom tempo ali entre uma cura e outra para finalizar. E Holy Lance, que vai causar 2.000 de dano a um alvo, né? Que tiver ali em 3 espaços diretamente na frente do Bispo, certo? Então, nos 3 espaços na frente dele,
ele vai causar 2000 de dano em todas as peças, certo? Então ele meio que tem uma lança ali, né? Literalmente é uma Holy Lance, vai causar ali bem na frente dele bastante dano, 2000 em todo mundo. Essa é a peça que vocês vão focar, certo? Para a Horda também tem os bispos, né? Mas eles vão ser as mesmas habilidades, só com nomes diferentes, né? Todos vão ser assim. Essa peça, além do rei, né, que você tem que derrotar, é seu alvo principal, é ideal que vocês derrotem o bispo primeiro, certo? A gente vai conversar mais sobre a luta, né? Mas foque ter isso em mente, né? O bispo vai ser o principal, assim, porque ele vai ser muito chato com essa cura durante toda a luta. Depois a gente tem a rainha, né? A rainha da aliança ali. Ele vai ter Elemental Blast, 4000 de dano a qualquer orc, certo? E é uma habilidade que é a distância, certo? Então ele vai estar o tempo inteiro conjurando esses Elemental Blast, causando bastante dano, né? 4000 toda hora, de 5 em 5 segundos, certo? Ele tem essa habilidade. E também Rain of Fire, que ele vai colocar em uma área, certo? Ele vai jogar numa área e vai causar 6000 de dano em 10 segundos em todo mundo que tiver. Então quando jogar esse Rain of Fire, certo? Tenta fugir, todo mundo que estivesse controlando as peças, né? Tenta fugir dessa área, porque o dano vai ser bem alto, né? Então vai ser bastante dano ali por segundo que ele vai causar. E também a distância, então ele vai estar conjurando isso o tempo inteiro, só que é 15 segundos de tempo de recarga, né? De cooldown. E para a Horda, né, mesma coisa, vai ser 4000 de dano de fogo ao invés de gelo. E após um Cloud vai ser dano de natureza ao invés de fogo, né, que é a da aliança. Mas é a mesma habilidade, né, mesmo tempo de recarga e tal. E por último, a gente tem o Rei da Aliança tem Heroísmo, que ele vai aumentar em 50% o dano de todas as peças ali em volta dele, certo? Por 10 segundos. E é 15 segundos de cooldown, né? De 15 em segundos ele aumenta bastante o dano. E isso vai ser bem chato, né? Mas é claro, você não vai conseguir matar o rei de início, então você vai sofrer esse heroísmo algumas vezes. E é bom você, quem está controlando o bispo, certo, da sua, do seu time ali, do seu lado, é bom que ele foque em curar, né, quem está sofrendo dano dessas peças aí com 50% a mais de dano, certo? O principal alvo provavelmente da cura do bispo vai ser o próprio rei, né? Porque se você perder o rei, você perde a luta. Então, mas se você puder, né, se o rei estiver tranquilo, cura esses jogadores, né, que estão nessas peças, que estão sofrendo bastante dano. E por último ele vai ter Swipe, que vai causar 4000 de dano físico na unidade, né, adjacente e na frente do King Lane. Ou seja, as três ali na frente dele, certo? É como se fosse um cleave mesmo, né? Até porque a habilidade do rei da Horda, né, se chama Cleave e o Bloodlust é a mesma coisa, né? Então vai ser um Cleave, né, ele vai causar 4000 de dano nos três na frente dele, assim, adjacentes, né? Ou seja, numa linha na frente dele de três quadradinhos, né? E é isso, essas são as peças, então bem tranquilo, né, de você... Dá pra ver que é bem tranquilo de entender como funciona, né? Todas as peças, como eu falei no início, vão ter essa habilidade de movimentar e de mudar a direção dela. E se você passar o mouse, né, passe o mouse em cima da peça que você está controlando, você vai ver como é que funciona a movimentação daquela peça, certo? Se você não souber ainda. E aí você vai ter todas as peças aqui, né, que a gente vai começar a luta desse jeito. Então vamos lá, agora vamos falar de como a gente vai começar a luta, certo? Primeiro, a gente tem os tanques, né? O ideal é que sejam os tanques, mas pode ser outros jogadores, né? Mas se você quiser, você pode colocar os tanques of tanks, né? Que provavelmente vão ser os jogadores que vão estar dando as calls, né? Vão estar falando, né, o que cada pessoa vai fazer. Mas assim, essa é uma luta que é bom você ter uma comunicação, né? Mas de início, as lutas sempre vão começar do mesmo jeito, certo? E não vai importar muito quem vai estar em cada peça. Eu vou dar umas dicas outras aqui, né? Mas é uma luta que o importante é você focar os bispos de início, derrotar os bispos o mais rápido possível, depois você focar o rei. Se você puder matar a rainha do seu oponente, é bom, certo? É muito bom, porque ela vai causar muito dano, ela vai ser muito chata durante a luta. Então se ela estiver exposta e você puder usar duas peças para finalizar ela bem rápido, é bom, certo? Mas o importante é bispos primeiros, depois o rei. Se puder, né, a rainha. E aí a gente tem todos os outros jogadores, né? Vamos pegar ali um peão, né, de início. O ideal é que vocês peguem os peões de início, porque vocês vão trazer eles para frente ali, né? E aí você vai abrir espaço para as outras peças poderem andar, né? Para as peças principais, que é a rainha e o rei, que vão estar, né? E aí, logo do início, é importante que vocês os DPS ali, né, já saiam e entrem ali nos quadros, nas torres e
nos cachorros ali, né, que são os cavaleiros, e já comecem, né, a se movimentar ali para causar dano, porque esses vão ser os que vão querer se movimentar para frente para causar dano, né? Os bispos não tanto, porque eles vão poder curar de longe, certo? Vão poder ficar atrás. Então de início, vamos voltar aqui rapidinho. De início vocês vão se movimentar aqui, certo? Ataquem um pouco os peões ali deles, certo? Se vocês puderem e tal. E aí já saiam e entrem naqueles, certo? Movimentem aqueles de trás ali. As torres dos cavaleiros, porque esses vão causar mais dano ali, né? E vocês vão ter que andar bastante com eles para começar a causar dano. E aí os healers depois disso, né? Vamos deixar 4 aqui, certo? Atacando e tal, causando um pouco de dano. Depois a gente tem 2 healers que saem e entram nos bichos para começar a curar, certo? E é nessa hora que a gente vai ter umas peças com pouca vida já, né? E tal. E aí os healers entram nos bispos, começam a curar e tal. E aí, né? Só para relembrar. Tá. Eu acabei esquecendo de uma coisa bem importante. Durante essa luta, o Echo de Medivh, né? Que é o chefe que vai estar controlando os inimigos, ele vai ter algumas habilidades, certo? Que é meio que a maneira dele de roubar no jogo, certo? Que se fosse desse jeito ia ser muito justo, né? Então o Echo de Medivh, ele vai usar esse Hand of Medivh, que ele vai usar um buff numa peça dele, certo? E essa peça vai causar muito mais dano por um tempo. Então aquela peça ali que sofrer, tenta evitar um pouco, certo? Se puder e tal. E também ele vai usar essa Fury of Medivh, que ele vai colocar um dano de fogo, né? Vai ser meio que uma Rain of Fire, né? Como o peão ali, a rainha faz, né? E aí você tem que imediatamente sair dessa Rain of Fire, porque é muito dano também, certo? E além disso, ele vai ter, se a luta demorar muito, ele vai dar uma cura em massa, certo? Ele vai curar a vida inteira das suas peças, certo? Mas isso demora bastante para ele fazer isso, é claro, né? Porque senão ia ser muito difícil essa luta. Então basta você, né, tentar finalizar ao máximo as peças. O ideal é que você foque nas peças, certo? Causa o máximo de dano em uma, causa o máximo de dano em outra e tal, né? Não divide muito dano, porque senão a luta demora muito. E aí ele usa essa cura, certo? E volta tudo. Então, fique ligado nessas habilidades, né? Uma peça vai receber o Berserk ali do Hand of Medivh, vai causar bastante dano, atacar mais rápido e tal. Ou vai ter, né, o fogo ali do Fury of Medivh, vai ser um dano em área. E o Mass Healing, né, tenta finalizar a luta bem rápido, porque se chegar ali em alguns minutos, né, de luta, não lembro quanto tempo é. Mas, né, se demorar muito, ele cura todas as peças. E isso prolonga muito mais a luta, né. E aí o foco, né, só para lembrar no final aqui, bispos, né, tenta finalizar os bispos primeiro, depois o rei, e aí quando você finalizar o rei, acaba a luta, certo? Eu não vou trazer táticas de como você vai posicionar cada peça, nem nada do tipo, porque é uma luta que não precisa tanto disso, certo? Se os jogadores souberem o que cada peça faz, certo? Souberem a ordem que você tem que derrotar, né? Eles vão, né, conseguir ali, eu espero que eles consigam planejar ali na hora, né? O que como cada peça do inimigo for fazendo, ele vai falando, derrota aquele, derrota aquele. É bom ter um jogador, né? O raid leader, dando uma call, né? Fica olhando ali, né, em volta todas as peças, o que cada um tá fazendo e fala, tal pessoa derrota tal, né? Foca naquele, foca tal. Mas é uma luta fácil em si, né? Com todos os jogadores, né? Assim, é bem tranquilo, porque depois que uma peça que você tá morre, você volta e você pode assumir outra peça, certo? Se o jogador em si não morre, né? Só a luta, se você perder a luta, todo mundo vai ser wipeado e a gente vai ter que reviver e tal, e começa a luta. Mas é bem tranquilo, né? A luta, bem tranquilo assim. Só lembra de no início 8 pessoas pegarem os peões e levarem para frente, certo? Para abrir espaço para os de trás poderem andar. E quem começa controlando, né, os tanques ou os raid leaders, né, já começam controlando a rainha e o rei. Eles vão dar bastante dano durante a luta, né? A rainha principalmente. Então é isso, guys. A luta é bem tranquila, né? Deu pra ver. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários. No final da luta vai aparecer uma caixa ali, um baú, né? Que você vai poder lutear e lá vão estar os itens que podem dropar. Então, obrigado por ter assistido e até a próxima.